mais um pouquinho, pois não temos ainda estudos comprobatórios da eficácia da vacina. Precisamos, então, redobrar os nossos cuidados, para daí nos sentirmos bem imunizados. E olha lá, atenção, não descuidem do calendário para vacinação. Previsão do tempo para 5 cidades do Rio Grande do Sul para este sábado, começando pela capital dos gaúchos, Porto Alegre, porque o dia será parcialmente nublado, mínima de 19, máxima de 26 graus. É a mesma situação em Gravataí, na região metropolitana, onde os termômetros também devem variar entre 19 e 26 graus. Na região central, Santa Maria, o dia também será de sol entre nuvens, a mínima é de 16, a máxima é de 27 graus. Passo Fundo, no norte do estado, também tem previsão aí de tempo parcialmente nublado, a mínima é de 15, a máxima é de 25 graus. E a gente finaliza com a cidade de Paraíso do Sul, onde o tempo também será parcialmente nublado, mínima de 18, máxima de 28 graus. Com a previsão do tempo, Yasmin Luz. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, este que vos fala é o Santo Cervejeiro, o programa que vai ao ar das 11 ao meio-dia todo sábado, meu amigo. Seja aí pra Pilsen, uma Pale Ale, uma Stout, não importa. Vocês vão sempre estar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Eu já desisti de falar. Tchau pra vocês. Azar! Agora, o conteúdo feito por gaúchos para gaúchos chega com maior qualidade em 6 novas cidades. A Claro Fibra TV leva a RDC TV até você em Canela, Gramado, Cachoeira do Sul, Guaíba, Montenegro e Torres. Esporte, jornalismo, debates, entrevistas. Uma variedade de conteúdos locais com a qualidade do sinal da fibra ótica. Assista a nossa programação 24 horas por dia no canal 524. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Você acompanha aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para vocês a análise dos assuntos mais importantes do momento, com a perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio e também pela mesa virtual em videoconferência, conectando os mais variados lugares do mundo para fazer aqui sempre uma ponderação
em relação ao que está acontecendo e aquilo que impacta na nossa sociedade. Cruzando as Conversas pode ser acompanhado pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV nas principais praças do Rio Grande do Sul e também pelo canal 524, agora em mais 6 cidades aqui no estado, em Gramado, Canela, em Cachoeira do Sul, Guaíba, Torres. E você pode assistir a nossa programação também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. É só procurar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Lembrando que você encontra a íntegra das edições do nosso programa no Spotify, no Google Podcasts, através desse formato que você pode baixar no seu smartphone, podcast do Cruzando as Conversas. Acesse o nosso site rdctv.com.br, clique na aba podcast e ali você encontra o programa na íntegra para você ter no seu smartphone. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Vou abrir o programa com uma notícia que saiu agora há pouco. O governador Eduardo Leite participou do Fórum de Governadores junto à Organização das Nações Unidas. E ele postou nas suas redes sociais um tweet que eu pedi para nossa produção cortar e colocar no ar. Conseguimos colocar aí? O governador Eduardo Leite escreveu o seguinte: recebemos a notícia em reunião do Fórum de Governadores de que a ONU vai antecipar o envio de 8 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus ao Brasil. Serão 4 milhões em abril e 4 milhões em maio, todas do consórcio COVAX Facility. Nós temos esse primeiro tweet do governador, mas ele prossegue, eu vou ler os restantes. Ele diz o seguinte: ao representar os 3 estados da região sul, apresentei nossas preocupações com relação à proximidade do inverno, que faz aumentar a demanda por atendimento de outras doenças respiratórias. Apesar de observarmos uma redução de internações em leitos de UTI e clínicos no Rio Grande do Sul, ainda estamos em situação crítica e a proximidade do inverno pode fazer com que a demanda cresça muito rapidamente. Mesmo que tenhamos quase triplicado o número de leitos de UTI no Rio Grande do Sul, de 933 em março de 2020 para 2.473 neste momento, a demanda poderá ser maior do que nossa capacidade hospitalar pode suportar. Por isso, apelamos à ONU para que colabore no sentido de articular internacionalmente para que o Brasil tenha prioridade na entrega de vacinas, para que possamos conter o avanço do coronavírus nas diversas regiões do país. Essa é uma bela notícia. Obviamente que essas 8 milhões de doses de vacina que serão antecipadas, elas não vão resolver o problema da pandemia, mas vão ajudar a dar fôlego à vacinação. E vamos lembrar o óbvio: um dos muitos problemas da diplomacia desastrada conduzida pelo senhor Ernesto Araújo no comando do Itamaraty foi ter boicotado exatamente o consórcio COVAX Facility. O consórcio COVAX Facility foi uma criação das Nações Unidas de maneira a distribuir vacinas, inclusive para os países que não têm condições de adquiri-la em quantidades massificadas. Por exemplo, os países africanos. E havia uma opção de compra. No caso, uma opção de compra de um percentual equivalente a até 20% da população daquele país. Não se sabe até hoje por quê, e aliás acho que a CPI da Covid-19 pode investigar isso. O senhor Ernesto Araújo deve ser ouvido na CPI, na minha opinião. Deve-se descobrir por que o Brasil optou por ter apenas 10% das vacinas deste consórcio COVAX Facility, quando poderia ter optado por até 20%. É uma pergunta que tem que ser feita ao senhor Ernesto Araújo. Porque, do modo como está posto, parece que foi de fato uma coisa orquestrada. Quer dizer, não vamos comprar as vacinas. O Brasil hoje tem quase toda a sua vacinação, nós vamos tratar disso na sequência, tem quase toda a sua vacinação oriunda de uma única fonte, a Coronavac.
que foi uma vacina que sofreu campanha difamatória pela sua origem. Porque ela foi produzida na China através da empresa Sinovac, e daí o Instituto Butantan fez um acordo e passou a fazê-la aqui também. Era chamada de Avachina. O Instituto Butantan hoje produz quase tudo que o Brasil consome de vacinação em relação à Covid. Esse foi outro dos erros bizonhos, glamurosos do governo Bolsonaro em relação à imunização coletiva. Nós temos menos vacinas do consórcio COVAX Facility. Nós temos apenas 2 vacinas sendo utilizadas no Brasil até o momento, sendo que apenas uma delas está sendo de forma massificada, porque não se sabe por qual razão a Fiocruz não consegue produzir a vacina da AstraZeneca. 83% das vacinas utilizadas no Brasil são vacinas Coronavac. A essa altura do campeonato já devia haver uma produção substancial de vacinas da AstraZeneca pela Fiocruz, não se sabe por quê, e o ministro da Saúde não toca no assunto. E o Brasil demorou para fazer os acordos com os demais. Quais? Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Por que demorou? Uma vacina como a da Pfizer que tem mais de 90% de efetividade. Os Estados Unidos estão vacinando em massa e vejam, a projeção é que em julho, estava lendo hoje à tarde, julho, os Estados Unidos talvez tenham um excedente de 300 milhões de vacinas, porque eles estão optando por utilizar a da Pfizer. Mas eles têm da Moderna, eles têm da AstraZeneca, eles têm diversas fontes. Estão lá aguardando o uso emergencial por uma situação adversa extraordinária. Eles compraram vacinas a mais, o Brasil comprou a menos. Aí vem o ministro da Saúde, nós contratamos 500 milhões de vacinas. Na teoria, né? Vacinas que vão chegar lá em setembro, lá em outubro, lá em dezembro. A questão é quantas vacinas nós temos agora à disposição dos brasileiros. Neste momento em que morrem 3.000 pessoas em média por dia. O Brasil chegou a 370 mil mortos. Vai ultrapassar 500 mil, certamente. Mês mais letal da história do Brasil, este mês de abril. Só atrás do mês de março, em que morreram 66 mil brasileiros. O equivalente a um ano de homicídios. Falávamos sobre violência ontem aqui no programa. Como é que nós podemos ter menos vacinas nesse momento? Mas nem todos os países do mundo estão vacinando nessa escala como o Brasil precisa. Nem todos os países estão vacinando no mesmo patamar, por exemplo, que os Estados Unidos ou que Israel. É verdade, mas será que todos os países do mundo estão enfrentando o que nós estamos enfrentando? O Brasil hoje representa 1/3 das mortes de Covid-19 no mundo. Aqui no Brasil morre hoje em dia morre por dia quase que a totalidade, todos os dias morre quase que a totalidade dos chineses que morreram por Covid-19. Morreram 4.000 e poucos chineses em virtude da Covid-19. Lá no fim de 2019. Aqui no Brasil morre por dia. Os chineses estão vacinando? Estão, óbvio. Já estão vacinando desde a metade do ano passado. Mas estão vacinando numa velocidade que é uma velocidade adequada à urgência deles. A pandemia está muito mais controlada lá do que aqui. Ainda bem, né? Imaginem só se os chineses precisassem de todos os insumos que eles produzem para vacinar 1 bilhão de pessoas. O Brasil, entretanto, optou por descontrole. E era necessário ter vacinas à disposição. E nós teríamos, eu não estou dizendo que nós teríamos vacinado 100% dos brasileiros a essa altura do campeonato. Não teríamos, obviamente. Mas nós poderíamos ter avançado muito mais. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, comprado a vacina da Pfizer, lá em dezembro, o contrato com a Pfizer foi celebrado em março. Poderia ter sido celebrado em dezembro. Se tivesse sido celebrado em dezembro, nós teríamos milhões de doses a mais de vacina. Nós teríamos um percentual maior da população vacinada. Portanto, nós teríamos mais pessoas protegidas.
Há uma série de erros crassos, bárbaros, que levaram a essa situação em que nós estamos. E um deles, o mais clamoroso de todos, foi esse das vacinas. E precisou os governadores irem atrás das vacinas. Tal é a situação que é necessário que consórcios de governadores busquem vacinas. Porque não há uma operacionalidade do Ministério da Saúde centralizada, estratégica. Quem não acha isso grave, está completamente fora da realidade. Felizmente, pelo menos felizmente, nós teremos essa antecipação de 8 milhões de doses. Se eu não me engano, são doses da AstraZeneca. Que o COVAX, ele é um consórcio de vacinas, tem vacinas de várias fontes ali. Inclusive a da Moderna, está lá no meio do COVAX. Essas 8 milhões, se eu não me engano, são AstraZeneca. Então, temos que comemorar sim, mas nós temos que apontar o fato de que é lamentável, né? Estamos implorando por vacinas, porque não as compramos a tempo. Muito bem. Nossos convidados de hoje para falar sobre China, criptomoeda, economia global e geopolítica já estão aqui conosco. Na mesa comigo, o Eduardo Ponticelli, empresário especialista em China, futuro apresentador do Shanghai Connection aqui na RDC. Ponticelli, bem-vindo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Macalossi. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui nesse programa, onde a gente desfruta de bons debates e uma troca de ideias aqui e de cultura, né? Vamos falar sobre a China, vamos falar sobre a cultura chinesa. É isso aí. E também participam por videoconferência conosco José Ricardo dos Santos Luz Júnior, CEO do Lead China. José Ricardo, tudo bem? Prazer falar contigo. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Muito prazer estar aqui no programa, junto com todos os nossos convidados especiais da noite de hoje. Ô, José Ricardo, você está falando da China? Você tá aí... Você está aí na China ou está aí no Brasil? Eu estou aqui no Brasil, né? Estou aqui em São Paulo hoje. Estou falando diretamente aqui do nosso país. Muito bem. E também temos a participação de Sérgio Quadros, que foi gerente do Banco do Brasil na China. Tudo bem, Sérgio? Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Macalossi. É um prazer. Obrigado pelo convite. Cumprimento também os outros convidados, o Eduardo e o José Ricardo, com quem tive a oportunidade de trabalhar juntos na China no mesmo período. É um prazer participar aqui do teu programa. Vou abrir o programa com os meus convidados recomendando sempre o livro do Henry Kissinger, chamado Sobre a China, que é aquele livro que o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bananinha, desconhece. Não sabe quem é o Henry Kissinger. A leitura introdutória é fantástica sobre a China, recomendo sempre que leiham, que o Henry Kissinger foi o grande formulador da política externa americana. Ele foi lá, tem a história dele com Mao Tse-tung, com os outros líderes chineses, na transição do sistema chinês, do comunismo radical para a abertura de mercado. Vale muito a pena ler. Eu vou começar o programa com uma questão polêmica. Eu gostaria que vocês abordassem aqui. Eu abri o programa falando sobre a vacinação no Brasil e a pandemia. A China, ela tem sido nos últimos anos, principalmente desde a chegada do Bolsonaro ao poder, alvo de uma série de ataques, de críticas das mais variadas. E uma das perguntas que se fazem é: a China utilizou o coronavírus de forma proposital para seu benefício econômico? A China fabricou o coronavírus contra as demais nações para, de alguma maneira, lucrar em cima disso? Eu gostaria que vocês colocassem as impressões de vocês a respeito, porque essa é uma temática que vem sendo muito debatida nas redes sociais. Eu gostaria que vocês falassem a respeito. Eu vou começar por quem está aqui no estúdio, Eduardo Ponticelli. Bom, Macalossi, pela minha visão do setor produtivo, onde atuei muito tempo na China, né, com a exportação, visitando fábricas no seu dia a dia, eu posso te dizer que a China é um dos países mais prejudicados do mundo com o coronavírus, tá? Não acredito na hipótese de eles terem fabricado o vírus. Acho que é um assunto bastante delicado da gente abordar, né? Enquanto não existe uma comprovação científica, né, eu acho muito temerário fazer levantar uma questão desse tipo, né?
E a gente vendo a movimentação das fábricas, das pessoas que vivem em torno daquilo ali. Para tu ter uma ideia, Macalossi, a China, praticamente toda essa sua extensão, ela tem muitas fábricas e tem muitos lugares de eventos para expor os seus produtos, né? Só no setor ali desse movimentação de pessoas que vão visitar feiras, o parque industrial, tem uma estrutura gigantesca de hotéis, de pessoas que buscam no aeroporto, que levam restaurantes. A China precisa dessa parte econômica, né, para poder gerar empregos. Imagina quantas pessoas que vivem do transporte que ficaram desempregadas por falta dos turistas, por causa dos estrangeiros, por causa das pessoas de negócio. É um mercado gigante, é absurdo. A China acabou gastando muito dinheiro para subsidiar essas pessoas, para poder manter a vida delas, não? Então eu acredito que a China foi um dos países mais prejudicados. E como é que a China passa a lucrar com isso? Você passa a lucrar por causa da oportunidade. A gente tem que pensar que eles têm um parque industrial muito avançado em comparado a vários setores do mundo. O Brasil já sofreu uma desindustrialização, os Estados Unidos sofreu. Eu vou citar um exemplo prático. Eu trabalho com uma fábrica que eu represento ela no Brasil, chama o Grupo Tazan, que faz máscaras. Esse grupo são um conglomerado de 8 fábricas. Nós atendíamos principalmente empresas que atendiam a Petrobras, setor de óleo e gás. E dentro desses 8 grupos, eles tinham uma fábrica de máscara que eu mesmo desconhecia. Porque dentro da cultura chinesa, eles têm um sistema de proteção. Quando o cara está gripado, ele usa máscara para não gripar uma pessoa que está próxima no transporte público. Até quando a gente vai à China... Uma cultura oriental. Exatamente. A primeira vez que eu cheguei na China, vi aquele povão na rua andando de máscara, e pensei, poxa, só tem gente doente aqui, né? O cara não conhece, né? É diferente. Então, foi muito fácil você adaptar um processo produtivo de uma fábrica de máscara que já existe, porque eles produzem e aumentar. Você criar uma fábrica aqui no Brasil não tinha máscara. Se contaminava médico todo dia aqui porque não tinha máscara no hospital. Na China, não. Você tinha uma fábrica de máscara que operava há muitos anos, que atendia a demanda. O que eles fizeram? Eles aumentaram a produção, atenderam a demanda deles e atenderam os demais países que eles podiam. Então, eu acho que isso não é lucrar com a epidemia. É uma questão de estrutura. Eles já tinham o setor produtivo, aumentaram a produção e conseguiram abastecer o mercado interno e o mercado no mundo. Conseguiram ajudar, de uma certa forma, todo mundo que tem. A China está se preparando hoje para uma economia pós-pandêmica. E a China acredita que 1/3 da economia pós-pandêmica vai ser puxada pela China. Então é um pouco perigoso falar o assunto do coronavírus criado na China, não criado. Na China a gente tem muitas versões, né? Na China o povo chinês acredita que teve uma Olimpíada, você sabe disso, paramilitar na cidade de Wuhan no mês de dezembro. Militares do mundo inteiro foram para a cidade de Wuhan participar de uma Olimpíada militar, né? E eles acreditam que talvez alguém de outro país possa ter levado o vírus até a China. Também não acredito nessa versão, né? Mas são várias versões desencontradas. E acredito que com uma série de outros vírus a gente jamais vai saber a origem desse vírus tão letal que está circulando aí no planeta. José Ricardo Santos Luz Júnior, eu quero levar a questão a ti e apimentar mais um aspecto aqui, que é o seguinte. Considerando isso que o Ponticelli colocou, inegável que houve lá no início da pandemia uma certa omissão do governo chinês na questão da informação relativa aos casos, o que talvez tenha permitido, inclusive, que o vírus tenha saído do território chinês e ido para a Itália. Foi da China para a Itália. Isso não acredita que isso tenha sido, de alguma maneira, prejudicial do ponto de vista da visão que se tem da China, como se, em virtude do governo fechado que eles têm, isso tenha sido, de alguma maneira, escamoteado intencionalmente? E considerando também o fato de ter um retrospecto de outras pandemias surgidas ali? Vai lá. Olha, Macalossi, na verdade, eu entendo que muitas teorias do que se falam sobre a origem do vírus são obras de ficção científica, né? Inclusive porque vai totalmente contra o que o Xi Jinping tem pregado desde aí, de 2012 para 2013, que é a construção de um futuro comum compartilhado.
A própria República Popular da China sofreu muito, especialmente no primeiro trimestre de 2020, em que eles tiveram uma retração aí, comparado ao trimestre do ano anterior, de 6,8%, né, comparado ao primeiro trimestre de 2019. Né? Além disso, por mais que hoje a China espantosamente tenha crescido nesse primeiro trimestre do ano de 2021, 18,3%, né? Ou seja, um declínio, né? E depois uma alta recuperação, né? Em um formato em V, a recuperação econômica chinesa teve um grande desafio, inclusive porque no ano de 2020 a China cresceu apenas 2,3%. Muito abaixo do antigo novo normal, como era muito mencionado pela China. Um crescimento que não é tão lento, né, que não ocorria desde 1992, há 44 anos. E por que desde 1992? Porque desde 1992, esse foi o primeiro ano em que a China começou a fazer esse tipo de medição. E volto a dizer, a China ela saiu realmente com um grande desafio, né, por conta da imagem perante o mundo, mas ao mesmo tempo ela trabalhou fortemente com planejamento e com uma visão de longo prazo em oferecer ajuda, né, a todos os países parceiros, lembrando que a China aí, tem 123 parceiros, né, consideram a China como o maior parceiro comercial, e a China tem desenvolvido aí grandes ações no combate do Covid-19, e essa, inclusive, é uma das faces do Belt and Road Initiative, né, do Cinturão e Rota, né, a política do Cinturão e Rota, que foi estabelecido pelo Xi Jinping em 2012, principalmente na área de infraestrutura, na área digital e na área de saúde. São projetos que já tiveram, são 2.000 projetos desde 2013, com investimento de 110 bilhões de dólares no exterior. Então, eu acredito que a China tem dado aí uma série tomado uma série de atitudes com o objetivo de estancar esse inimigo comum que afetou aí todo mundo. E volto, inclusive, a fazer Esse é um ponto importante, né? Relação... Esse é um ponto, né, e que eu acho fundamental, né, José Carlos? Não teria sentido a China simplesmente criar um vírus para destruir a economia global quando ela depende da economia global, num mundo globalizado como nós estamos hoje. Quer dizer, você vai afetar todos os demais países dos quais você compra produtos para estruturar sua economia interna. Não faz o menor sentido. Sem dúvida alguma, isso é um ótimo ponto que você colocou, e vai até contra a própria governança da China, né? A China tem um interesse em fazer uma reforma da governança global. Se acompanharmos até o China International Publishing Group, junto com outros órgãos e plataformas governamentais chinesas, acabou de lançar o terceiro livro da governança da China, né? Xi Jinping, a governança da China, assim que se chama. São tomos, né? Já teve o primeiro volume, o segundo, e agora foi lançado o terceiro volume, terá inclusive a versão no nosso idioma, no idioma português, e neles são compilados diversos discursos, cartas, palestras do presidente Xi Jinping, falando principalmente sobre essa questão da governança da China, o método que a China pretende utilizar para se desenvolver aí para os próximos anos. Como bem o Ponticelli afirmou, a China tem se preparado de uma forma absurdamente incrível, né? Vide comércio eletrônico, a política do 11 do 11, que teve aí 74 bilhões de vendas numa única campanha, a campanha que pouco se fala no Brasil, lançada em fevereiro agora desse ano, lançada pela China, com o objetivo de chegar até 200 mil quilômetros de malha ferroviária até 2035, né? São diretrizes para um desenvolvimento da rede de transporte abrangente. E 400 aeroportos civis. São vários programas que a gente poderia passar aqui, todo o nosso programa aqui debatendo, mas a China, o que só demonstra que a China aí tem feito aí todos os esforços com planejamento
para conseguir desenvolver o país e tirar não só os 800 milhões de pessoas da miséria nos últimos 40 anos, mas também e principalmente oferecer um país desenvolvido para todo o seu povo, atingindo uma sociedade mais do que moderadamente próspera, mas sim uma sociedade aí, exemplar aí, ao mundo, né? Eles têm combatido a pandemia e têm nos ensinado muito nessas ações, inclusive ajudando o nosso país. Eu vou ouvir agora o Sérgio Quadros para a gente fechar essa parte do programa e depois nós tocarmos, porque temos outros temas que eu acho que são importantes, como, por exemplo, a criptomoeda chinesa, e vamos falar, obviamente, aí a questão da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e as projeções de crescimento do país que poderá suplantar os Estados Unidos. Sérgio Quadros, para encerrar essa parte do programa sobre coronavírus e o papel da China. Eu concordo com os meus colegas, o que eles falaram anteriormente, e você vê várias teorias da conspiração, né, sendo citadas, mas nem a OMS consegue confirmar ou negar o que aconteceu, né? Então, eu acho que, como foi falado, temos que aguardar os acontecimentos, né? E eu, particularmente, eu acredito que esse vírus ele não foi gerado propositalmente, como já foi dito, tá? Até porque a história sempre se repete. E aquilo que você cita, se a gente voltar um pouquinho lá na Idade Média e ver a peste bubônica também, no início as pessoas achavam, os médicos da época achavam que era um alinhamento dos astros, né, que tinha ocorrido a causa da peste. Inclusive se faziam fogueiras para tentar limpar o ar. Então isso é normal que algumas coisas ainda aconteçam hoje, mas eu acho que a gente tinha que voltar lá atrás e aprender. A questão da China ela já vem se planejando há mais de 40 anos, né, com a sua... Desde da abertura em 1978 com Deng Xiaoping, tá? E ela já está no 14º plano quinquenal, onde ela estabelece várias metas. E uma coisa de se dizer, Macalossi, é importante dizer, que, complementando o que meus colegas já falaram, se você olhar para o Xi Jinping ele tem doutorado em ciência política e engenharia química. O Li Keqiang, que é o premier, ele tem doutorado em economia. Então ninguém ascende no partido na China, ninguém sobe se não tiver uma boa formação, tá? E uma boa experiência. E cada prefeito, governador dentro da China, ele tem uma meta para ser atingido em termos de crescimento e bem-estar da população. Se ele não atinge isso, ele simplesmente é convidado a se retirar do partido. E nós vimos casos, aí você está falando da Covid, nós vimos casos recentes de vários governadores, e mesmo em Wuhan, tá, as pessoas do partido elas foram desligadas, elas foram criticadas pela sua forma de agir no início da pandemia. Da mesma forma, agora recentemente, na outra província perto de Myanmar, Yunnan, uma cidade de 300 mil habitantes, foi colocada em lockdown, mais uma vez, mas as suas autoridades foram retiradas do poder pela falta de capacidade de gerenciamento da pandemia. Uma coisa que eu concordo com a tua abertura aqui, que falta também aqui no Brasil, nossa capacidade de gerenciamento está sendo colocada em teste das nossas autoridades, em todos os escalões, né? Nós vimos que na China, você fala na China a questão da quantidade de casos. Você pega a Tailândia, que é um país que tem 66 milhões de habitantes. Desses 66 milhões, você tem pouco mais de 30 mil casos. Até essa semana tinha só 97 pessoas mortas, tá? Aí você faz uma comparação com o Rio Grande do Sul, que tem 11 milhões de habitantes, você vê a diferença e a gravidade dos números. O que isso revela? Revela não só uma questão de gestão, né, mas também uma questão de comportamento da sociedade, que tem que ser ressaltada, a questão da disciplina. E a China sofreu com os lockdowns, a economia sofreu, tá? Você viu várias empresas, comércios sendo fechados, só que, como são disciplinados, eles têm um sistema de controle muito eficiente através do uso da tecnologia. Você vê que na China, cada pessoa, cada cidadão, ele é controlado pelo seu app no celular, que pode ser verde, amarelo ou vermelho. Se ele se aproximou de alguém que tenha Covid, ele tem um sinal amarelo. Se que ele está contaminado, ele fica com o sinal vermelho. Isso impede ele, tá, de acessar lugares como supermercados, como shoppings, lugares públicos. Inclusive, se ele estiver com sinal verde, ele não pode nem sair na rua. Tá? Se for num bloco, todo o bloco é colocado em confinamento. Se for uma quadra, toda a quadra. Se for a cidade, toda a cidade. Tá? Pelo menos por 14, 20 dias até que se controle a pandemia. Além da produção de vacinas, que você já falou que hoje está vindo todas da China. Né? Mas eu acho que temos muitas coisas para conversar, tá? Eu vejo, como disse aí, a teoria da conspiração, e quando você falou do Kissinger, é interessante
que justamente agora, dia 14 de abril, fez 50 anos, né, da questão da aproximação dos dois países, né, naquele campeonato de tênis de mesa que aconteceu no Japão, onde um atleta americano entrou errado no ônibus chinês, né. A partir dali, isso foi em 1971, e em 1972 teve a visita organizada pelo Kissinger, a primeira visita do Nixon na China em 1972, com o Mao Tse-tung e o Zhou Enlai, que era o premier da época, né. Mas é interessante memorizar, recapitular um pouco dessa parte da história, né? E no livro, o Kissinger conta os bastidores desse encontro. É muito, muito, muito interessante. É um livro fundamental aí para compreender a China. Pontinha, antes de a gente passar para o próximo tópico, eu abri o programa falando de vacina. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, saindo um pouco da China. Não totalmente, obviamente, mas tu que é um empresário que tem uma ligação com aquele país pelo histórico do teu trabalho lá e tal, chegou a sugestionar para o governo do estado, falar com alguém aí sobre formas de trazer vacinas de lá para cá de forma direta? Então, a questão da vacina... Uma pergunta que eu acho que é importante ser feita. É bem pertinente, né? Até porque eu tenho uma ligação agora com essa área da saúde, né? Sim. Trabalhando com uma empresa chinesa que produz EPIs, né? Então, esse grupo que eu represento, o Grupo Tazan, ele é um dos maiores fabricantes de máscaras do mundo. E na China tem uma questão cultural que a gente chama de guanxi, uma palavra chinesa, guanxi. O que é o guanxi? Guanxi é um amigo próximo, é um cara que tem uma influência, o guanxi é o cara que te indica, é o cara que te facilita algumas coisas. Eu preciso comprar vacina, eu vou procurar um guanxi, alguém que conhece alguém do fornecedor. Intermediário. Aqui seria um intermediário, mas lá ele exerce um papel de uma certa segurança, ele exerce um papel de confiança. O guanxi é uma coisa muito forte, muito mais que um intermediário. O proprietário dessa fábrica que eu trabalho, ele tem uma facilidade junto ao grupo Sinovac. Ele tem amigos, ele tem negócios junto com eles, e o que se ouve muito na China hoje é o desastre que está acontecendo no Brasil, né? Muitas pessoas morrendo, lockdown, e eles têm uma certa preocupação, principalmente quando eles têm ligações com pessoas no Brasil, e eles sempre me questionam, né? Poxa, não tem uma forma da gente ajudar, não tem uma forma de colaborar. Eu falei, olha, o que precisa é vacina, né? Você tem vacina para mandar para o Brasil? E certa vez ele conversou com o pessoal do Sinovac e enviou uma carta para mim, onde deveria ser enviado ao governo que eu tivesse uma proximidade, ou fosse um município, um estado, e nessa carta ela está redigida em inglês e chinês, e ali explica que eles deveriam listar a sua necessidade. Por exemplo, Porto Alegre, que provavelmente precisaria de 2 milhões de vacinas para poder imunizar toda a cidade. Papel timbrado da prefeitura, assinatura do prefeito, envia essa carta para esse meu contato, que seria o Guanxi na China, ele encaminha para o Grupo Sinovac. O Grupo Sinovac vai responder em provavelmente alguns dias, dizendo que pode fornecer essa quantidade, qual vai ser o custo dessa operação, com logística, o preço da vacina e tudo mais. Aí eu passei para o Guanxi brasileiro, né? Procurei os meus contatos aqui, onde eu tenho, na Prefeitura de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e parece que eles vivem em um castelo, né? Você não consegue falar com o prefeito, você não consegue falar com as pessoas que podem decidir, e não é que é uma certeza que isso vai acontecer que o Grupo Sinovac vai fornecer, vai vender, mas é uma carta que não deve ser desprezada. Eu acho que no momento de pandemia, de dificuldade, a gente tem que sentar na mesa com todo mundo que te traz uma oportunidade, a gente tem que escutar e a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Quer dizer que tu não conseguiu acesso Eu vou dar um crédito especial aqui para o Felipe Camusato, vereador, tá? Esse eu conversei com ele tentou, ele ajudou muito, mas nunca foi à frente, tá? Eu não estou aqui dizendo que eu estou garantindo que pelo meu Guanxi nós vamos conseguir a vacina. É uma janela de oportunidade. Claro, é uma janela. Deveria ser explorado. A prefeitura não tem nada a perder. Vai fazer um documento, assinar e enviar. Vai receber oficialmente do Grupo Sinovac, porque o documento é deles. A gente não inventou a carta veio do Grupo Sinovac. Envia e vamos ver o que acontece. Nem isso se foi possível conseguir fazer até o momento. Tanto por parte do governo do estado, como por parte da Prefeitura de Porto Alegre. Eu não consegui. Eu estou aqui na questão assim, de auxílio, né? Como porto-alegrense, né? Fazer uma tentativa, né? Já que no meu esforço não surgiu um efeito, eu acabei desistindo um pouco. Estou concentrado na minha parte profissional, né? Nas coisas que eu estou fazendo. Em relação ao que tu falou na abertura do programa... Mas vou aqui ressaltar, né?
a importância de se tentar todas as alternativas possíveis, né? Se alguém aí da prefeitura está assistindo o programa, e eu sei que tem gente que assiste, Eduardo Ponticelli está aqui. Se não tem o contato, eu tenho, faço interlocução. Seria o guanxi do diálogo. Sim, poderíamos fazer a tentativa. Quando tu falou na abertura do programa, né, sobre a ineficiência do nosso ministro das Relações Exteriores, né, essa semana o embaixador da China no Brasil, o senhor Yang Yaoming, ele fez o seguinte Twitter aqui, ó. Queria deixar aos meus amigos sinceros parabéns ao senhor Carlos França, chanceler brasileiro. Por muito pouco tempo, em menos de uma semana, ele conseguiu muito mais coisas. Lhe desejo muito sucesso para o futuro. Ele deu aqui uma pegadinha aqui no Ernesto, né? Que em uma semana o novo ministro das Relações, ele fez muito mais que o Ernesto em todo o tempo, né? Então acho que essa questão da vacina, a gente poderia estar recebendo aí uma quantidade grande agora no mês de março e abril. E se fosse comprado um ano atrás. O governo do estado também não teve contato? Não, também não. Nada? Nada. Aí difícil, né? Quer dizer... Guilherme, a gente está vendo aqui o Sérgio se expressar, a gente está vendo aqui o José Ricardo se expressar, né? A gente vê o conteúdo, a capacidade, né, de diálogo no mercado internacional. Eu reputo que o Sérgio hoje ele deixou o banco, né? Ele está aposentado, né? Poderia estar aí ocupando um cargo no governo. Teve por 9 anos à frente do Banco do Brasil na China, né? De uma maneira de ajudar, de fazer interlocução, né? E parece que a gente não aprecia essas pessoas que têm uma capacidade, têm um conteúdo, têm uma base, né? Parece que o governo sempre tem que se cercar de pessoas que parece que fazem aquela coraça, né? De proteção, não deixar se aproximar. Mas às vezes a gente tem que mudar um pouco o foco, né? Procurar se cercar de pessoas que são capacitadas, que possam buscar o que é melhor para o nosso país. Às vezes eu não tenho interesse nenhum em relação a vacina, a vender. Eu tenho minha vida profissional, eu tenho o meu negócio. Eu procurei assim com a boa intenção de ajudar. Mas é escandaloso absolutamente nada. Escandaloso que o governador, o prefeito... Até porque um acordo comercial só pode ser feito entre governos. Não pode ter nenhuma empresa privada. Não existe pagamento de comissão, de propina, absolutamente nada. É entre os governos. A China está bem clara. A China provavelmente eu tenho acompanhado de perto, porque eu tenho interesse no mercado privado, né? No mercado privado, sim, eu tenho interesse. Esse é o meu interesse. E eles acreditam que a venda de vacinas para o mercado privado só o ano que vem. Esse ano não vai ocorrer. Então, somente entre governos. A prioridade é salvar vidas, salvar a economia e salvar o mercado. Essa é que é a prioridade. Muito bem. Aproveitando que o Eduardo Ponticelli tocou aqui na mensagem do embaixador chinês no Brasil. Aliás, o governo conseguiu produzir esse fato extraordinário de a gente saber o nome dos embaixadores, né? Antigamente ninguém sabia o nome dos embaixadores, hoje a gente sabe o nome dos embaixadores. Eu pergunto para vocês, como é que vocês acham que fica a relação entre Brasil e China a partir de agora, com a mudança no comando do Itamaraty? Sérgio Quadros. Eu acho que vai prevalecer o pragmatismo, né? E eu acho que Mas não vinha prevalecendo, né, Sérgio? Não havia tanto pragmatismo assim na relação, né? Você sabe que até eu agradecer os comentários do Eduardo, né? Eduardo tão gentil falando sobre a minha pessoa, né? Mas nós, assim como com o José Ricardo e com o Eduardo, nós vivemos na China, nós trabalhamos e como dentro do Banco do Brasil, você tinha que representar o governo em várias instâncias com autoridades chinesas. Então você acabou se relacionando e conhecendo bem aquele mercado. E você implantar um banco lá na China não significa que você tem que conhecer de toda a regulação, não só do mercado financeiro, mas toda a regulação fiscal, trabalhista, enfim, uma série de políticas que você precisa ter conhecimento. E o que eu entendo é o seguinte, nós temos que ter uma relação inteligente, né? A China hoje é o nosso maior cliente, parceiro comercial. Nós temos uma balança, um fluxo comercial com a China de 102 bilhões de dólares no ano passado. E hoje, Macalossi, a nossa pauta ela está concentrada 80% basicamente em 4 produtos, que é minério de ferro, petróleo, soja e carne bovina. Tá? Uhum. E nós temos condições plenamente de aumentar o comércio com a China. Tá? Que, aliás, já é superavitário, né?
já é superavitário. Sim, nós nós estamos temos um colocando em superávit. xeque uma relação comercial superavitária. Se nós entendemos o momento que nós estamos passando, nós estamos vendo que a China, pelo contrário, está nos salvando, porque ela está nos salvando tanto nas exportações, na balança comercial, quanto no fornecimento de medicamentos e vacinas. Tá? Então, a nossa dependência da China, a China hoje é um excelente parceiro para nós. Tá? Vejam que os países da América do Norte, Estados Unidos, da Europa, não estão destinando nenhuma dose de vacina para os países mais pobres. Eles estão vacinando primeiro os seus países. Né? A China tem meta de vacinar 500 milhões, 600 milhões de pessoas até o final de junho, mas ela tem uma capacidade instalada de produzir de 3 a 5 milhões de doses, talvez até 10 milhões de doses por dia. Tá? Então, veja bem, nós temos vários caminhos para exercer o nosso pragmatismo sem precisar entrar em conflito. Uma coisa é a governança chinesa. Tá? E aí eu explico isso porque às vezes a gente tem que desmistificar esse assunto. Tá? Se fosse tão ruim assim, tá? Os chineses que vivessem espalhados pelo mundo não voltariam para a China. É um exemplo assim, mais simples que eu dou sobre esse assunto. Eu morei quase 9 anos na China e o sentido de liberdade para mim fazia muito mais sentido de ir e vir, fazia muito mais sentido na China do que hoje no Brasil. Hoje, por exemplo, eu não tenho liberdade. Porque se eu saio na rua, eu não sei se eu posso voltar ou não. Inclusive, nessa época de pandemia agora, uma coisa que me chama muita atenção... Tu não sabe mais se tu voltar, se tu vai voltar saudável. Exatamente, porque a minha liberdade do respeito às medidas sanitárias, que é o uso da máscara, isso não é exercido por uma parte da população. Então, eu sou livre nesse país, né? É isso que se discute. Então, nós temos que desmistificar isso um pouco, sabe? Discutir isso com mais profundidade e ser mais pragmáticos e inteligentes, coisa que o mundo inteiro sabe? O mundo inteiro hoje está fazendo negócio com a China e nós estamos ainda, né, muito dependentes dessas questões de commodities, muito dependentes daquilo que a China compra do Brasil. Aliás, nós poderíamos ter mercado para vários produtos. Sérgio, uma das coisas que o Eduardo Ponticelli sempre disse aqui no programa é a falta de interlocução dos governos, inclusive os governos estaduais na China. Pegando aqui o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul poderia ter um escritório na China para conseguir negócios. Poderia. E não tem. Você veio... o governador Eduardo Leite poderia ter montado um escritório na China. E talvez fosse muito mais interessante para os interesses gaúchos do que, por exemplo, ter uma secretária de Relações Federativas em Brasília. Modesta opinião. Continua, Sérgio. O que você vê é que os outros países já têm as suas câmaras de comércio na China, né? Você tem a Anshan, você tem a da União Europeia, e você não tem uma câmara de comércio e serviços e indústria oficialmente lá dentro da China, defendendo os interesses das empresas brasileiras. Então você vê assim, a China hoje ela tem aqui na América Latina acordo de livre comércio com o Chile, com o Peru, tá? Ela já tem acordo de comércio com mais de 27 países, né? De livre comércio. Então, esses países conseguem colocar produtos lá muito mais fácil, de uma forma muito mais fácil, né? Além disso, tem a questão do uso da moeda chinesa, que é uma coisa que nós vamos falar depois, talvez vai vir na segunda parte do seu programa, tá? Que você pediu, tá? Claro. Onde nós estamos perdendo oportunidades, né? De incrementar o nosso comércio e atrair investimentos que sejam interesse. Desculpa, Macalossi, mas encerrar. Uma coisa que é importante, aqui no Brasil, tá? Numa comparação com a China, é importante ressaltar isso. A China, dentro dos seus planos quinquenais, além de buscar inovação, né, ela sair do made in China, pelo design in China, ou seja, do fabricado na China, mas pelo criado e planejado na China, né, ou seja, ela está buscando atingir até 70% das necessidades dela através de insumos internos, tá, ou seja, sendo fabricados internamente. Mas até 2035 ela quer ter todo o setor manufatureiro das suas fábricas digitalizadas. A entrada do 5G tecnologia, tá? Então, isso tudo está trazendo uma certa questão. Assim, a China ela sempre trabalhou pelo lado da oferta. Não existe um assistencialismo como nós vimos aqui no Brasil. A China investe, uma coisa que o Biden está lançando no programa agora, infraestrutura, porque através da geração de obras, de projetos de infraestrutura, que você vai estar trazendo obras de interesse, né, que vai, de repente, reduzir o custo do Brasil, você vai estar com isso gerando empregos também e oportunidades para as empresas se desenvolverem. Tá? Isso é um ponto muito importante citar na questão do planejamento. Ela tem uma política industrial planificada de médio e longo prazo.
Muito bem. Deixa eu questionar aqui vocês, antes de passar para o Zé Ricardo. Por que nós vemos empresas brasileiras montando negócios na China ao invés de montar aqui? A China se tornou um mercado mais atrativo. Vamos pegar talvez o caso da Randon aí, que contou... Vamos falar da Fras-le, né? A Fras-le, ela vende no mercado interno da China, né? A maior parte dos investimentos estrangeiros que vão para a China não é porque eles querem só produzir por um custo mais baixo, né? Eles estão de olho num mercado de 1,5 bilhão de pessoas, e também a gente fala muito da China aqui no Brasil, né? Mas a Ásia hoje é uma afirmação. Vamos falar do Vietnã, vamos falar da Tailândia, vamos falar da Indonésia, da Malásia, que são países que estão num desenvolvimento muito acelerado, né? Sem a gente contar os tigres asiáticos que já são consolidados, né? Vamos falar aí da Coreia do Sul, de Taiwan, de Japão, né? Então, todo mundo que vai hoje para a China está de olho nesse mercado gigantesco de consumo. Tem uma previsão que provavelmente nos próximos 10 anos o mercado de consumo interno da China vai praticamente triplicar. Então, se você pensa que hoje um chinês ele come um biscoitinho de chocolate, pensa que daqui a 10 anos ele vai comer 3. E para atender essa demanda, precisa de produção, e essa produção vem de fora, através de exportações. Em relação aqui ao escritório que tu falaste, que São Paulo tem um escritório na China, tem, né? O governo de São Paulo tem, acho que é o único estado que tem. Exatamente, acho que foi a prefeitura de Xangai, né? Ela cedeu um local, ela colabora de uma certa forma, né? Com facilidades, com reuniões, com apresentações de empresas, buscando interessados de chineses que querem investir no estado de São Paulo. É espetacular a ideia, né? Isso foi uma ideia, digamos assim, a visionária do governador João Dória, tá? E o estado do Rio Grande do Sul pode ter um escritório em Xangai? Pode. Eu vou até mais. Xangai tem uma bolsa de soja, tá? De compra de grão. Hoje, como é que é feita a venda da soja do estado do Rio Grande do Sul? Tipo um escritório na China inteira, né? Pode ser numa província chinesa. Não, pode ser, mas geralmente Xangai é o epicentro dos negócios, né? Você está ali. Então, hoje, o produtor gaúcho, ele vende para as grandes compradoras aqui de soja, que revendem para compradores chineses, que é meia dúzia que vem comprar aqui. Se você tem um escritório do estado do Rio Grande do Sul lá, que você participa da Bolsa de Xangai, você pode ofertar lotes de soja, você vai abrir o leque de compradores, você vai vender melhor, você vai ter uma relação melhor entre comprador e vendedor, tudo melhora. Tem a questão da carne, tem outros grãos, tem a questão do metal mecânico aqui, que a nossa região de Caxias, Panambi, podem se favorecer buscando projetos, buscando parceiros, buscando investidores. Favorece muito, a gente tem que desbravar, tem que conhecer esse mercado, tem que buscar pessoas no mercado que já têm uma experiência de China, que já têm uma relação, e partir para abrir uma representação, ou que viaje mais seguidamente, busque mais negócios. Não fica sentado aqui esperando as coisas acontecer. Zé Ricardo. Ô, Macalossi. Oi, vai lá, Sérgio. Vai falar. Não, só para complementar o que o Eduardo está falando, essa questão da nossa dependência de exportação de commodities, né? E muito peso em cima da soja, nada impede que a China chegue a um acordo com os Estados Unidos, pode ser improvável, e que comece a comprar mais soja dos Estados Unidos no futuro. Além disso, eles estão tentando desenvolver outras regiões no plantio da soja, embora leve um tempo. Mas a China, ela se criou um paradigma, né, de que, de repente, o interesse dela no Brasil seria a aquisição de terras, e, na verdade, não é nada disso. Hoje, o nosso agro ele é dominado muito pelas multinacionais. Tá? Se olhar na curva de agregado valor, tá? Nós vamos ver que a China... E daí, quando fala, por exemplo, da compra de terras no Brasil, os caras falam, não, eles estão expropriando o território nacional chinês. Está sendo comprado de acordo com a legislação brasileira. Ninguém está expropriando terra. Não, mas os chineses eles não têm interesse na terra porque isso é um risco. Teria o risco de seca, de excesso de chuvas, né? de queda de produção. E o chinês hoje, ele preferiu atuar nas pontas onde ele tem maior valor agregado, que é na aquisição da Syngenta, por exemplo, da Adamac, que são empresas que pertencem à ChemChina, tá? E na própria atuação da Covo, que comprou a Nidéria Nobel e é outra trading que está aqui operando fortemente no Brasil. A intenção da China, logicamente, é apoiar os investimentos, principalmente em infraestrutura, logística, no sentido de ter a redução nos custos, né, de transporte de produto. Então, eu acho que tudo isso a gente tinha que usar com o nosso pragmatismo e aproveitar esses momentos do relacionamento com a China. Tá? Só para concluir. Muito bem. Zé Ricardo. Eu vou apenas complementar aqui todas as explicações muito bem
apresentadas tanto pelo Eduardo Ponticelli como também pelo Sérgio Quadros, né, com experiência substancial no mercado chinês, e dizer, em relação à dúvida por você levantada sobre a relação Brasil-China, sobre o âmbito diplomático, o embaixador Carlos França, que acabou de tomar posse em abril, em seu discurso ele foi muito claro, né, que ele tem o interesse de atacar 3 frentes, né, a frente da economia, né, uma urgência na economia, uma urgência na área da saúde e uma urgência na área do desenvolvimento sustentável, ressaltando que ele deseja dar continuidade ao pragmatismo, né, e ao resgate do multilateralismo, pouco importando se é A ou B, né, querendo fazer uma alusão a não seguir uma ideologia política. Né, que o objetivo do diplomata é de construir pontes. Foi muito bem posto isso, acho que foi até um alento nessa relação, porque eu entendo que a China ela nunca viu e nunca verá o Brasil num mandato de 4 anos. Né? As relações diplomáticas Brasil-China se deram início em 1974. Em 93, quando o presidente da China, Jiang Zemin, veio visitar o Brasil, a China já tinha considerado, já elevado o Brasil a uma relação de uma parceria estratégica. Em 2012, quando o primeiro-ministro Ondiabal veio visitar a nossa presidente Dilma Rousseff, ele elevou o Brasil ao patamar de um parceiro estratégico global. Ou seja, são poucos países que têm esse status na relação comercial com a China. O Sérgio Quadros muito bem mencionou sobre a pauta de 102,6 bilhões de dólares em 2020, mas 2019 também foi de 100 bilhões e 2018 também foi de 100 bilhões. E afora essa pauta de importação e exportação, é muito importante também falar sobre o estoque de investimento estrangeiro direto chinês no Brasil. Nos últimos 20 anos, os chineses já investiram 80 bilhões de dólares só em investimento estrangeiro direto. No evento em novembro de 2019 dos BRICS, que foi sediado em Brasília, os chineses afirmaram que investiriam 100 bilhões de dólares através de 5 fundos estatais chineses aqui na área de infraestrutura do Brasil. Então, em que pese o Brasil ainda não ser signatário da política do Cinturão em Rota, ele foi um dos primeiros países, foi o primeiro país da América Latina a atingir a cifra de 100 bilhões de dólares na pauta de importação e exportação, e o Brasil tem aí se valido de uma série de investimentos. Né? O próprio embaixador plenipotenciário extraordinário da República Popular da China, o Yang Woming, que fica lotado em Brasília, já disse que há uma série de outras possibilidades de parceria, além da parceria, por exemplo, na agricultura. Né? Diga-se de passagem, um terço, né, 33% para 34% de todos os produtos agrícolas exportados do Brasil para o mundo foram direcionados para a China. Né? Mas o embaixador ele mencionou, inclusive na semana passada, que a relação Brasil-China vai chegar num outro nível. E é importante observar que quando ele menciona sobre um outro nível, não estamos falando de ser acima do que já foi considerado o Brasil em 2012 como um parceiro estratégico global, né? Mas sim intensificar e melhorar essa relação. É uma lição de casa do Brasil de melhorar a exportação com produto com maior valor agregado, mas também é uma preocupação. A China já deixou isso muito bem claro. Né? E um canal, talvez o melhor canal, o canal mais adequado de comunicação entre o Brasil e a China, se dá através da COSBAN. O que é a COSBAN? É um mecanismo de diálogo político institucional, né? Uma comissão sino-brasileira de alto nível de concertação e cooperação. Ela é encabeçada pelos números 2 do Brasil e da China, né? No caso do Brasil, o vice-presidente, o senhor Hamilton Mourão, ele encabeçaria encabeça a COSBAN, né, pelo lado do Brasil. Inclusive, ele já participou de uma reunião da COSBAN em junho de 2019, lá em Pequim, para falar sobre essa aproximação com a China. Por quê? Porque Brasil e China têm um plano decenal de cooperação.
É um plano que se deu início em 2012 e vai acabar em 2021. Mas muito nos preocupa, né, nós empresários que fazemos essa aproximação e desenvolvemos negócios entre Brasil e China, muito nos preocupa não termos agora um plano decenal de cooperação 2022-2031. E o que é um plano decenal de cooperação? É um arcabouço institucional entre Brasil e China com vários projetos-chave, que eles chamam de flagship projects. Dentre eles, a gente pode mencionar o quê? A ferrovia bioceânica, uma ferrovia que escoaria os produtos do Brasil através do Oceano Pacífico, né? E isso encurtaria entre 10 a 14 dias, né, o tempo de logística dos produtos brasileiros até a China. Isso quer dizer o quê? A gente seria vai um ganho extraordinário. competir... Porque seria um ganho extraordinário. Super, Macalossi. Se a gente vai conseguir, se esse plano for adiante, né, a gente vai conseguir, por exemplo, competir com a carne australiana, a gente vai conseguir competir com o minério de ferro australiano. Né? Muitos produtos do Brasil não se tornam competitivos por conta aí desse tempo, né? Saindo desses grandes empresários e falando dos pequenos e médios empresários, nós temos uma grande potencialidade, até enfatizada pelo próprio embaixador da China aqui no Brasil, o Yan Wangmin, de termos mais trocas em relação ao comércio eletrônico. Né? Então, a própria logística facilitada, né? Isso ajudaria muito aí, essa aproximação e esse desenvolvimento do comércio eletrônico brasileiro. Né? O embaixador ele apontou hoje duas grandes possibilidades, que é a agricultura mecanizada e também a manufatura, né, digitalizada, como muito bem mencionado pelo Sérgio Quadros, e são áreas que a gente pode explorar. Eu termino aqui a minha contribuição falando sobre esse ponto que estamos debatendo, na questão da agricultura 5.0. O que é a agricultura 5.0? Né? Já passamos por uma agricultura mecanizada, com um aspecto aí mexendo na genética, com GPS, né? Uma agricultura mais precisa, mas agora está se desenvolvendo uma agricultura 5.0 mexendo com o desenvolvimento digital e o 5G /drones /os rovers, né? Basicamente, o que é isso? E o Rio Grande do Sul, que hoje... O Rio Grande do Sul, Zé Ricardo, como um estado exportador e como um estado que tem um know-how, poderia se beneficiar barbaramente de uma parceria como essa. E daí eu faço conexão. Sem dúvida, Macalossi. Quer dizer, o Rio Grande do Sul é um exemplo global na questão da produção agrícola. E certamente teria todas as condições para se inserir nesse contexto, ampliando as suas divisas de forma absurda. Essa agricultura 5.0, ela permite o quê? O envio de imagens de drone, né, através do 5G. Isso já foi um projeto, inclusive, feito pela Huawei, né, em Lucas do Rio Verde, fazendo esse projeto de alocação mais inteligente de recursos hídricos, né? Porque pelas imagens será possível verificar qual a região do plantio que precisa de mais ou menos água, onde que precisa de mais ou menos sementes, utilização mais inteligente de agrotóxicos. Então, tudo isso vai contribuir para o consumidor doméstico, né? O consumidor brasileiro, vai contribuir com preços mais competitivos, uma melhor alocação, uma alocação mais inteligente de recursos. Isso tudo pode ser feito através desse intercâmbio com China. E quando falamos sobre essa importância de relação com China, não é se esquecer dos outros países tão importantes com o Brasil, como, por exemplo, os Estados Unidos. Mas a gente precisa não escolher, é importante não escolhermos lados. A gente precisa desenvolver todas as oportunidades com países que queiram aí abrir um diálogo profícuo numa relação de coexistência pacífica, né? Que é a questão da equidade, a questão de justiça, a questão de cooperação, né? Ou a questão de respeito e benefícios mútuos. Então, isso é muito interessante e importante a gente ter em mente sempre quando falamos de relação diplomática do Brasil com os nossos parceiros comerciais. Vamos fazer um intervalo, na sequência nós vamos falar sobre o lançamento do Cyber Yuan, que é a moeda digital chinesa, que está também gerando uma série de dúvidas, né?
Mas, de qualquer modo, eu gostaria de passar aqui a minha impressão geral. Estamos tendo uma bela aula sobre China e negócios e economia. E para mim, é um tema que é muito instigante. E estamos sendo beneficiados aí por pessoas que têm o maior conhecimento sobre a área. Muito bem, vamos para o intervalo. Voltamos na sequência aqui com este Cruzando as Conversas sobre a China. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar representa, garante os direitos e o reconhecimento dos oficiais militares estaduais, contribui para o fortalecimento das instituições e para a segurança pública do Rio Grande do Sul. Atua nas esferas jurídica e política, no Estado e em Brasília. Desenvolve ações. Trabalha integrada com representantes de classe do Estado. É fonte de informação. Segundo o levantamento da Associação de Oficiais da Brigada Militar. Incentiva cursos de especialização e a cultura. Azof BM, defendendo quem protege você. Tem notícia muito boa para quem empreende no Rio Grande do Sul, especialmente para os micro e pequenos. Graças às profundas reformas que fez, o governo do estado está extinguindo um imposto e reduzindo o outro. Em plena pandemia, o DIFAL, diferencial de alíquota do ICMS para compras em outros estados, foi extinto. E o ICMS nas compras internas está caindo de 18% para 12%. Redução de impostos, uma nova façanha. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Agora, o conteúdo feito por gaúchos para gaúchos chega com maior qualidade em 6 novas cidades. A Claro Fibra TV leva a RDC TV até você em Canela, Gramado, Cachoeira do Sul, Guaíba, Montenegro e Torres. Esporte, jornalismo, debates, entrevistas. Uma variedade de conteúdos locais com a qualidade do sinal da fibra ótica. Assista a nossa programação 24 horas por dia no canal 524. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as Conversas de hoje trata sobre China, criptomoeda e economia global. Nós falamos muito no bloco anterior sobre a relação entre o Brasil e a China. E nós estamos recebendo no programa de hoje meu amigo Eduardo Ponticelli, empresário especialista em China, e os nossos convidados por videoconferência, José Ricardo dos Santos Luz Júnior, CEO do LID China, e Sérgio Quadros, ex-gerente do Banco do Brasil na China. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Acesse www.rdcshopping.com.br. O RDC Shopping é o marketplace do Rio Grande do Sul e ali você encontra uma série de ofertas de produtos únicos com preços acessíveis e uma gama de possibilidades para você adquirir através do formato digital. Então acesse www.rdcshopping.com.br e encontre lá ofertas como essa. Ao compras acima de R$100 dos chás Maravilhas da Terra, você ganha um chá SB de brinde. Então você acessa, vai lá na promoção e daí adquire inclusive esse brinde que você encontra no rdcshopping.com.br. Muito bem, estamos de volta aqui e a China está lançando aí o Cyber Yuan, criptomoeda. Todos que falam sobre criptomoeda costumam falar do Bitcoin. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Criptomoeda chinesa.
Qual que é a ideia por trás disso e qual vocês estimam será o impacto? Vou começar pelo José Ricardo. Vai lá, José. É mais uma tecnologia disruptiva vinda da China, né? O país criador do papel moeda agora está avançando, está na vanguarda do desenvolvimento da criptomoeda. Um projeto aí que não é de hoje, um projeto que tem sido desenvolvido, né, desde 2014, até por conta do crescimento dos pagamentos digitais de dois grandes grupos, dois grandes conglomerados chineses, que é o conglomerado do Alibaba, através do aplicativo Alipay, e o conglomerado da Tencent, que é um dos guarda-chuvas, é o pagamento WeChat. WeChat é um super app, um super aplicativo, em que uma das possibilidades é de se usar aí para fazer pagamentos digitais. Hoje, grande parte da população chinesa já usa o celular para fazer os pagamentos, tanto é que numa pesquisa recente feita na China foi comprovado que 90% de toda a população chinesa já usou esse tipo de aplicativo. E isso tem diversas vantagens, né? A primeira vantagem é uma vantagem para o próprio governo da China, porque a emissão de papel moeda, né, de cédulas e também de moedas, tem um custo significativo. O armazenamento também é custoso. Há a questão risco, né, de você fazer o counterfeit, né, ou fazer uma reprodução ilegal das células. E também essa nova invenção chinesa, ela vai ajudar a combater também o contrabando e o terrorismo. Então, agora, tem um detalhe, né? Essa moeda ela não vai ser igual ao Bitcoin, porque ela não vai permitir o anonimato, né? Exatamente, foi um bom ponto. Isso tenho certeza que vai ser abordado também pelos meus colegas, especialmente Sérgio Quadros, que é um especialista nessa área, né? E a criptomoeda, né, do Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada. Sim, né? Ela não é de um governo. Ela não é de um governo. O Bitcoin Exatamente. É uma moeda privada. Exatamente. E vai ter uma metodologia, né? Uma metodologia de 2 tempos, né? Ou seja, o People's Bank of China, que é o Banco do Povo Chinês, vai endossar essa moeda digital para os bancos comerciais e os bancos comerciais vão disponibilizar isso para o povo da China. Por certo que isso avançará muito rapidamente, porque tudo que é feito na China é feito através de um planejamento de longo prazo e os testes já estão avançando e é irreversível, é um processo irreversível e isso só demonstra até essa lacuna que a China teve durante 200 anos, né? Porque ela, como o Império do Meio, né, como Chongguo, o próprio nome em chinês fala, a China ela foi líder de inovação em diversas tecnologias, como não só a papel-moeda, como a pólvora, a impressão, né, dentre outras, e ela está demonstrando estar hoje mais uma vez na vanguarda, desenvolvendo esse processo irreversível da não utilização do cashless, né, da não utilização de papel moeda, e isso vai permitir também uma velocidade para o consumidor. Isso é muito bem-vindo, porque é uma facilitação do seu dia a dia. Vamos ouvir o Sérgio Quadros, então. Vai lá, Sérgio, fala um pouquinho para nós aí dessa criptomoeda. Agradecer também ao José Ricardo aí pelos comentários, né? Mas, na verdade, como o José Ricardo falou muito bem, né, a moeda digital chinesa, o yuan digital, ela é uma moeda centralizada, é controlada pelo Banco Central. E hoje nós já temos no mundo mais de 60 bancos centrais, 60 países fazendo o estudo da moeda digital, inclusive os Estados Unidos, né? Como bem disse o José Ricardo, a China foi que criou, né, e inventou o papel moeda, isso lá pelos anos de 1260, na dinastia Yuan, que não tem nada a ver com a moeda, né, descoberto pelo Marco Polo. E o papel moeda no Ocidente chegou basicamente muito forte depois da criação do Banco Central na Inglaterra, né, e da Revolução Industrial. Eu, inclusive, antes de chegar na moeda, eu gostaria de pedir para você só colocar uma lâmina para mostrar um pouquinho da história da China, tá? Em relação a que ela já era uma potência econômica desde muito tempo, desde o milênio passado. Eu acho que vocês têm
uma lâmina que mostra isso, só para o papel da China, que ela está recuperando, tá, o protagonismo dela dentro do mercado. Tá? Temos aí, Nádia. Na moeda de... Tá aí. Acho que tira o GC, né? Então, se você olhar nessa linha vermelha escura, você vai ver quando o Brasil foi descoberto, tá? A China já era a maior economia do mundo. E já lá nos primeiros milênios já existia a Rota da Seda. A seda no passado era o que nem o petróleo foi no século XX. Tá? Todo mundo queria ir para a China. Inclusive o Brasil, se nós olharmos bem a história atenta, porque no Brasil nós só estudamos a história francesa, né? A história mais do Ocidente, nós não estudamos a história do Oriente. Nós vamos ver que o Brasil foi descoberto, na verdade, por um acidente, né? Na tentativa dos portugueses de descobrir o caminho das Índias, né? O que a China já era uma potência econômica, depois veio a Holanda, aí surgiu a Inglaterra, aí, num período aí de 1800 a 1900, e depois veio os Estados Unidos, e aí agora a China vem recuperando esse protagonismo, né? Você veja bem, lá pelos anos de 1300, 1400, a China já era um dos países que tinha a maior frota de navios do mundo, tinha mais de 330 navios, tá? Tanto é que tem as histórias das expedições de um grande navegador chamado Zhang He, que ele saiu pelo Estreito de Malaca, foi até a Índia, foi até o Oriente Médio, até a África, né? Já se fazia, a China já tinha essa percepção. Depois a China se fechou por um período, tá? Quando a morte do imperador, assumiu outro novo imperador, mandou destruir toda essa frota de barcos, tá? Queimou ela, inclusive, conta a história, tá? A China se fechou um pouco e ela passou basicamente por um século aí de privações. Foi no período da Guerra do Ópio, onde ela teve que fazer a assinatura do Tratado de Nanquim. É interessante estudar essa parte da história, tá? A China sofreu várias humilhações, principalmente dos países como Inglaterra, França, tá? Alemanha, tá? Japão, né? E agora ela está recuperando esse protagonismo, tá? Então, por isso... Aliás, mostra muito bem ali, né? A curva, quem tá olhando, né? China está em vermelho ali, a ascensão meteórica e a queda constante dos Estados Unidos. Né? Isso. O ápice dos Estados Unidos foi no pós-guerra. Isso, depois da Segunda Guerra Mundial, porque até 1950... Detalhe, o momento de maior queda da China foi exatamente no conflito entre os nacionalistas e comunistas, lá na mesma época. Isso, o país ficou muito dividido, né? E você citou uma coisa importante, é o seguinte, todo mundo fala da China comunista, mas o comunismo na China é uma questão recente, se for considerar toda a história da China, é uma questão que começou em 1945, tá? Isso. Antes eram os nacionalistas que comandavam a China. Sim, o Chiang Kai-shek, que depois, na derrota para o Mao Tse-tung, ele foi se refugiar na ilha de Formosa, que é hoje Taiwan. Por isso que a China diz que Taiwan pertence à China, né? A lâmina, né? Pode voltar. Para dar uma visão. Vai lá, Sérgio, pode continuar. Mas a questão da moeda digital, complementando o que o José Ricardo está falando, né? É um passo que a China está dando. Pode tirar o quadro. Quando ela percebeu. Ela percebeu a questão dos. Desculpa. Vai lá, Sérgio, pode continuar. Quando ela percebeu a questão dos meios de pagamento. Porque a China é uma coisa interessante, diferente do Brasil. Aqui no Brasil, primeiro a gente cria a lei, regula o mercado, depois quer criar o mercado. A China não. A China primeiro deixa criar o mercado, né? Deixa se fortalecer, e depois ela vai lá e faz a regulação necessária. Veja o caso que está havendo agora com as Big Techs, a questão antitrust, né, que ela está regulando agora. Tá? Então ela viu, o José Ricardo citou muito bem a questão das empresas, né, que cresceu a questão do uso dos pagamentos digitais através dos telefones celulares, né? E ela viu que a criação do blockchain, porque na verdade o blockchain ele é um ativo como é o ouro, como é a prata, né? Ele não te gera rendimentos, ele é um ativo meramente especulativo, tá? E ele é totalmente descentralizado. A moeda digital não, ela é centralizada, controlada pelo governo e ela tem lastro, né? E o que ela vai ter a vantagem disso, Magalhães? Olha uma grande vantagem que você consegue exercer. Primeiro é o exercício das políticas monetárias. Aquilo que os economistas chamam de M0, que é o dinheiro em circulação, né, na economia, os depósitos à vista, M1, M2, a China vai ter controle de todas essas ferramentas para fazer a política monetária que ela quiser, tanto macroeconômica quanto microeconômica. Tá?
Uma outra questão que ela vai ter é o controle, como o José Ricardo falou, das operações ilícitas, e você falou isso, tá? Lavagem de dinheiro, esses crimes, né? Isso vai ser fácil rastrear, porque hoje é uma grande briga, né? Tanto é que os bancos têm que fazer aquele processo de conhecendo o seu cliente. Um outro dado que é importantíssimo também é a questão das sanções. Hoje os Estados Unidos usam a SWIFT, né? Para fazer sanções contra a Rússia, contra a Coreia do Norte, contra o Irã, contra a Venezuela. E no momento que você usar a moeda digital, você não está usando necessariamente um sistema de pagamentos, você está revolucionando, como o Zé Ricardo falou, a disrupção nisso. Então você não depende da SWIFT, você depende de um conceito que está por trás do Bitcoin, que é o blockchain. Tá? Você vai utilizar os conceitos de blockchain para fazer isso. E com o blockchain você digitaliza a sua economia de uma forma muito mais fácil. Sim. Mas o grande dado que eu vejo da vantagem do uso da moeda digital é a questão do Big Data, da inteligência artificial. Porque hoje você vê que nessa economia que nós temos hoje digital, né, digitalizada, você tem uma captura de uma série de informações que os grandes bancos no Brasil não conseguem fazer, nem o sistema financeiro da China ainda está fazendo. Mas a partir do momento que você tiver a moeda digital, você vai saber o que o cara faz, onde é que ele gasta, onde é que ele poupa, onde é que ele viaja. Isso você vai ter uma riqueza de informações que pode, inclusive, ajudar você a alavancar a sua própria economia interna também, tá? Então, são várias coisas, além da inclusão bancária, tá? E o facilitador, uma das vantagens da moeda digital em relação aos meios de pagamento, por exemplo, uma diferença em relação ao Pix que nós temos no Brasil, é que na moeda digital chinesa você não precisa Mas tu não acha que algumas pessoas, Sérgio, tu acha que algumas pessoas poderão chiar, tu fala sobre os controles, obviamente, exatamente sobre o excesso de controle, quer dizer, a vantagem do dinheiro físico é preservar esse anonimato do gasto, das escolhas de uso do recurso que você tem. Não há um elemento ali de privacidade que deve ser considerado? Eu entendo que existe sim um pouco desse risco, tá? Mas os próprios governos, é difícil fazer uma afirmação dessa, né, Macalossi, mas se comprometeram a não entrar muito na privacidade. Mas se você for olhar hoje no comportamento, se você for olhar sua conta bancária, hoje os bancos classificam os seus gastos da forma como você quiser, né? E no seu cartão de crédito também que você faz os seus gastos, você tem lá toda a discriminação onde você está usando o seu dinheiro. Então, essa informação, de certa forma, ela já está disponível, tá? Agora, você vai usar dinheiro vivo, tá? O dinheiro vivo, ele até uma questão agora da pandemia, ele está se demonstrando que não é prático, porque você não sabe se a contaminação pode passar pelo papel ou não pelo dinheiro. Sim. Na China, num período lá, em março do ano passado, eles andaram queimando diversas células porque desconfiaram que havia contato pelo dinheiro, tá? Mas eu acho que essa privacidade que fala, ela vai ser um benefício, tá, para a economia na medida em que ela vai evitar essas questões, esses ilícitos, tá? E, por outro lado, vai trazer uma informação. Lógico, e de repente vai depender de cada situação, né? E de cada regulação de cada país e até do sistema financeiro internacional. Mas eu entendo que ela vai trazer muito mais melhorias e muito mais vantagens para nós usuários, tá, do que desvantagens. Isso, inclusive, vai acelerar, fazer até a nossa saída do país, a nossa praticidade que a gente vai ter nas próprias, no uso do dinheiro, né? É uma disrupção que está acontecendo, né? E certamente, eu não tenho dúvidas, eu não digo que o yuan ele vai substituir o dólar ou vai substituir o euro. Na verdade, esse processo, quando a gente analisa a história, ele é um processo gradual. E nem a China tem essa intenção de fazer com que o yuan seja uma moeda superior ao dólar. Na verdade, a China ela está caminhando por um outro sentido. Ela não está caminhando no sentido de fazer a internacionalização, ela está caminhando no sentido de tornar a moeda dela muito mais acessível, muito mais amigável, tá? E muito mais fácil de utilizar do que outras moedas. Tá? Então, é um outro caminho a ser percorrido. Mas eu entendo que o dólar ainda vai continuar preponderando por um bom tempo, assim como o euro, assim como nós temos o iene, a libra esterlina, tá? E o Brasil também quer se engajar nesse caminho, mas vai levar um tempo porque nós precisamos fazer nossas reformas aqui muito, muito importantes, né, para a nossa economia. Eduardo Ponticelli, para a gente encerrar essa parte. Em relação ao dinheiro eletrônico, a facilidade, né, fazem provavelmente uns 4 anos
Nos últimos 4 anos na China não utilizava mais o dinheiro papel, né? Era sempre... Não usava mais, só no cartãozinho? Sempre... Não, através do celular. Ah, né? No celular. Eu ia na feira comprar um pé de alface, aí você pegava, tinha um QR Code ali, você digitaliza, paga... Um morcego. Um morceguinho. Não, morceguinho não. Defumado. Não. E sabe uma coisa, eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Imagina no mundo digital, sem dinheiro de papel, como é que vive um mendigo na China? Tem mendigo lá também, né? Tem gente que não tem o artista que toca um violão lá e coloca só seu case ali para receber um trocadinho. Uhum. Então eles tiveram que se adaptar. Eles colocaram o seu QR Code em frente ao sua guitarra lá. E o cara passa com o celular, digitaliza e dá quanto dinheiro ele quiser, né? E o artista ali já está omitindo, né, quanto ele está ganhando, porque você não sabe. Aqui a gente vê notas de 5, de 10, lá não sabe. E o coitado do mendigo, ele teve que comprar um smartphone e teve que abrir uma conta bancária para poder receber a esmola. Senão ele não recebe. O mendigo se adaptou. Todos os mendigos na China têm smartphone e têm conta bancária. É uma mendicância 5.1, 5.0. É evolução. Parece engraçado, mas é a realidade. Eu cansei de doar dinheiro para mendigo escaneando o QR Code. Vamos lá, eu uma vez em São Paulo, estava andando tava andando ali na Paulista e tal, e eu também não ando muito com dinheiro físico, e daí veio um pedinte, e eu não tinha. Eu disse, não, mas eu tenho a maquininha. Tem gente que já está se modernizando. Já está se modernizando, mas lá é uma velocidade maior, né? As coisas acontecem. A gente viu muitas transformações, a gente que morou lá, né? E interessante as conexões das coisas, né? Quando eu morava em Xangai, há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, a gente tinha uma conexão com todos que estão aqui na mesa agora, né? O José Ricardo estava em Pequim, volta e meia chegou uma reunião, se encontrava por lá, o Sérgio estava no Banco do Brasil, tínhamos reuniões do fórum, se encontrávamos de certa forma bastantes vezes. E o Macalossi, eu escutava ele na rádio, acho que era Rádio Sonora, né? Sonora. De Farroupilha, né? Era madrugada, eu estava fazendo as minhas coisas, era tipo 10, 11 horas da manhã por aqui, o Macalossi tinha um programa lá. Nós tínhamos uma conexão. Uma coisa maravilhosa. Dá para ouvir a Sonora lá de Farroupilha. Farroupilha, claro. Ué, eu sou um cara que eu leio o Diário de Borborema, né? No interior da Paraíba, né? Eu gosto de ver mídia, eu gosto de ver o que está acontecendo pelo mundo. Muito bem. Vamos para a parte final do nosso programa aqui. Eu vou pedir para a Nádia colocar de novo a tela antes da ascensão dos países no comércio global e na preponderância, porque esse é o tema final aí nosso, né? A China está em franca ascensão, os Estados Unidos em declínio, e alguns dizem que em 2027, 2028, 2030, por aí, a China superará os Estados Unidos como a maior economia do mundo. A pergunta é, isso é um processo irreversível? O futuro que nos reserva é de Blade Runner, no sentido da preponderância da economia através do farol oriental? Vai lá, Ponticelli, começa por ti. Eu acredito que sim, né? A gente tem notado isso no mercado internacional, né? A China tem dado sinais, né, que através da sua evolução de modernidade, né? Inclusive eu estava lendo um artigo essa semana que até 2035 a indústria chinesa ela vai estar dentro de uma plataforma de blockchain. Por exemplo, eu vou comprar um ventilador aqui em Porto Alegre, se eu entrar na plataforma, eu vou ver todos os componentes que tem ali dentro, quem são os fabricantes, as suas qualidades, as suas garantias, eu vou ter acesso a todo o histórico daquele produto, né? Então, toda a indústria chinesa ela vai estar dentro de um blockchain até 2035. E, às vezes, aqui a gente perde um pouco de tempo, né, falando sobre mão de obra escrava, sobre carga de trabalho, sobre horas de trabalho, uma série de coisas que já foram ultrapassadas há muito tempo e a gente não se atualizou por aqui. E a indústria chinesa ela já tem mostrado isso ao mundo, né, através da sua competitividade. Às vezes a gente tem uma forma um pouco errada de pensar que uma empresa estrangeira vai produzir na China pelo baixo custo, né, da produção. E não é uma verdade, né? Os custos na China às vezes são até mais altos, né? Basta pensar que o minério praticamente vem da Austrália, vem do Brasil, né? Ele precisa ser processado, ele precisa ser transportado, ele chega com um preço bem maior. A grande verdade é que a indústria chinesa, hoje o mercado chinês, ele oferece uma grande quantidade
de trabalhadores qualificados, né, de uma mão de obra qualificada, que isso sim reduz custos, né? Se eu trouxer, por exemplo, uma empresa que monta o iPhone hoje para Porto Alegre, que precisa aí pelo menos de 30 mil engenheiros de software para trabalhar nesse processo de produção, a gente não vai encontrar. E qualquer cidade chinesa, lá você encontra essa mão de obra farta, né? Então esses são os diferenciais, por isso eu acredito que a economia chinesa, pelos próximos anos, ela vai sim ser um motor e vai continuar puxando a economia mundial. Suplantando os Estados Unidos. Eu acredito que os Estados Unidos está num caminho também de buscar a volta da industrialização, mas acho que tem um longo caminho a percorrer e vai suplantar sim os Estados Unidos. Vamos lá, Sérgio Quadros. Um planeta e 2 sistemas, né? Eu acredito o seguinte, Macalossi, a China está recuperando o protagonismo dela, então não é que a China começou a crescer, a China era pobre e nos últimos 40 anos veio uma revolução e está todo mundo ficando rico. Sabe qual é a impressão que eu tenho, Sérgio? A impressão que eu tenho, principalmente depois da vitória do Biden, é que os Estados Unidos caminham para um processo de se transformar numa social-democracia, no sentido europeu, enquanto a China vai ocupar o vácuo americano de ser a economia do mercado mesmo, que era o que os Estados Unidos eram na década de 50. Sim. Não sei, essa é a impressão que eu tenho. Pode ser uma tendência, eu acho que é bem analisado por você. O que eu vejo é o seguinte: o tamanho da economia é um determinante, né, muitas vezes, para uma internacionalização de uma moeda, por exemplo. Tá? Eu acho que no Brasil nós perdemos muitas oportunidades, inclusive de trabalhar com a moeda chinesa, enquanto todos os países, inclusive Estados Unidos, hoje, trabalham com a moeda. Já tem uma clearing, tem um centro financeiro, tem um banco chinês ou um banco americano designado para trabalhar com a moeda, dar liquidez para ela dentro dos Estados Unidos, dentro de toda a Europa, no Sudeste Asiático, na Ásia, no Japão. E o Brasil é um dos poucos países que não usa isso. Inclusive, o nosso acordo de swaps de moedas com a China foi feito em 2013, venceu em 2016, não foi renovado. No Brasil ainda, me desculpe a palavra, Macalossi, eu vou usar assim, há um grande desconhecimento técnico de como funcionam essas coisas. Aquilo que o José Ricardo falou da COSBAN, a COSBAN tem várias subcomissões, é um elemento super importante para o Brasil ter um diálogo dentro da China. Mas, voltando para a sua pergunta, e o que o Eduardo falou, o salário mínimo no Brasil hoje é R$ 1.100. Em Xangai, hoje, o salário mínimo está cerca de R$ 1.400. Tá? Só que dificilmente você vai encontrar alguém disposto a ganhar salário mínimo em Xangai. Você não vai contratar ninguém por R$ 1.400. Eu, quando estava no Banco do Brasil, quando tinha que contratar os recursos humanos, os salários eram muito, mas muito acima disso, tá? Bem acima disso. Outra coisa são os direitos trabalhistas na China. Existe uma lei que foi criada em 2008, tá? Que a China, o funcionário chinês, ele tem todos os direitos. Existe licença maternidade, existe seguro desemprego, tá? Existe o INSS, existe o fundo de garantia deles, existe todos os encargos. Só que de uma forma inteligente é calculado em cima de um teto, tá? Então, na verdade, quando se fala em escravos hoje, eu acho que nós aqui no Brasil somos muito mais no sentido de escravos, porque nós pagamos muito mais impostos do que os chineses em relação aos encargos sociais, tá? E o Eduardo falou uma questão muito importante aí sobre os engenheiros, né? A Apple está instalada na China, né? E as grandes empresas americanas e europeias estão lá também, por causa do tamanho do mercado. O mercado onde a Apple vende mais telefone celular é a China, tá? Então é importante. Por isso que, inclusive, que a Tesla foi montar uma Gigafactory lá na fabricação de carros elétricos. E aí existe também as metas, Macalossi, para falar assim, a China colocou uma meta de ter 25% da frota dela de veículos eletrônicos em 2025, tá? Xangai já quer ter 50% dessa meta. E eu acho que isso falta um pouco no Brasil. Nós temos que ter metas, nós temos que ter ambição. Imagina, aqui no Brasil a gente não consegue nem aprovar o orçamento do ano, Sérgio. Eu acho que tu tá muito preso à realidade chinesa, Sérgio. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Imagina se nós vamos ter metas e não consegue organizar o ano fiscal de 2021, meu Deus. É uma coisa extraordinária. Por isso até é interessante discutir assim, os modelos de governança que nós temos, né? É interessante discutir isso. Tá? Qual é o modelo de governança que nós temos e o que nós precisamos fazer? Eu acho que é salutar esse ponto, tá? Mas eu faço essas provocações, Macalossi, porque eu quero dizer o seguinte, ó. A China, no meu ponto de vista, não é preponderante para ela ser o primeiro. Ela até não quer ter o ônus de ser o primeiro, tá?
porque quando você é a primeira economia do mundo, o primeiro país, você começa a ter não só os bônus, mas os ônus por isso. E os Estados Unidos tiveram isso no século passado. Tá? A China também, ela quer ter a coisa, ela vai com essa situação bem planejada. Eu não sei se vai ultrapassar os Estados Unidos em 2028, 2030 ou 2035. Eu acredito que não seja essa a ambição maior, tá? Mas eu acredito que sim, trazer a China para um patamar de igualdade. Isso sim, isso eu acredito, tá? À medida que nós vimos até a própria condução da última reunião que teve no Alasca, né? Entre a diplomacia americana e a diplomacia chinesa, tá? Então eu acredito que sim, tá? E a China vai ser um grande player, né, nesse século. Se diz que esse século XXI será o século da Ásia, tá? E o que o Eduardo falou, não podemos olhar só a China. Nós temos outros países na Ásia, inclusive do bloco Asian, agora fizeram outro acordo de comércio envolvendo a Coreia, Japão, Austrália e Nova Zelândia, que se criou ali mais de 30% do PIB mundial. Eu acho que o Brasil tem que olhar esses mercados, tá, e começar a ter um pragmatismo negocial de uma forma inteligente e colocar os nossos produtos e atrair investimentos com tecnologia. Só para comentar, o José Ricardo falou num projeto que é a Bioceânica. A Bioceânica, para mim, ela é muito mais importante que a própria Ferrogrão, por exemplo, porque a Bioceânica interliga não só o mercado da América Latina, mas a América Latina com toda a Oceania e a Ásia. Esse é os projetos que a gente tinha que estudar de verdade aqui no Brasil. Zé Ricardo, para encerrar. Olha, é difícil, viu, encerrar depois de tamanho debate. Mas eu entendo também que a China está retomando seu poder. Ela só teve aí uma lacuna de 200 anos, né? Especialmente enfraquecida após a Guerra do Ópio. O segredo, acredito, Macalossi, da China é a questão de planejamento, organização e educação, né? São os princípios que a China usa para... Fora que eles têm um ativo incrível, que é o mercado consumidor, né? Quantas populações americanas isso representa? Num ambiente de abertura, que tu vai da extrema pobreza absoluta, né, de toda a população, para você ter a ascensão de 500 milhões de pessoas para a classe média alta. Isso é impossível não se tornar um país preponderante economicamente. Impossível. Sem dúvida. Além dela ter comprovado essa eficiência e competência em tirar quase 800 milhões de pessoas da extrema linha da pobreza, desde de 78, a China ela tem algumas metas, e eu acho importante nesses comentários finais a gente apresentar. A China ela foi fundada em 1949, então ela tem um plano de metas aí, 14º plano quinquenal, como bem disse o Sérgio Quadros, né, com esse desenvolvimento, engajamento, não só na área de inovação e tecnologia, mas também de uma economia mais sustentável, uma economia verde, e diminuir a velocidade, né, fazer uma transição de velocidade para a qualidade. E isso envolve o que eles chamam de dupla circulação, de fomentar a exportação, mas ao mesmo tempo intensificar o mercado consumidor doméstico chinês. Saindo disso, a China está completando agora, o Partido Comunista Chinês está completando 100 anos em 2021. Em 2025, há esse plano Made in China 2025, já também comentado, que até 70% de setores estratégicos chineses, esses produtos, serão fabricados aí dentro do mercado chinês. Até 2035, a China pretende chegar a uma sociedade moderadamente próspera. Em 2049, quando ela completa 100 anos de vida, né, a fundação da República Popular da China, eles pretendem ter uma sociedade muito bem sucedida, no sentido de uma sociedade que conseguiu vencer através dessa economia socialista, né? E falando um pouco também... socialista Sérgio, não tem quase nada, né? Uma economia socialista de mercado, né, como alguns definem, né? E até 2060 eles vão chegar nessa meta de ser carbon free, ou seja, não serão emissores de gás poluentes. O Sérgio falou sobre os números em Xangai, mas apenas a título de curiosidade, toda a frota de táxi da região de Xinjiang, né, que fica muito próximo a Hong Kong, ali no sul, 100% dessa frota de táxi ela já é movida com veículos elétricos. Então a gente tem visto aí um desenvolvimento maciço de energia limpa,
temos visto comércio eletrônico se desenvolvendo, né? A área de saúde também com várias inovações, e isso tudo está dentro da rota da seda digital, da rota da seda de infraestrutura digital e saúde, e eu entendo que o Brasil ele não pode perder esse bonde de oportunidades, não só no aumento do volume de importação e exportação, como também na recepção do investimento estrangeiro direto chinês, especialmente em infraestrutura, energia, petróleo, mineração, dentre outros, e a tecnologia, como vimos aí a compra da 99 Taxi pela Didi Chuxing, que é uma empresa chinesa, o Nubank, que teve um investimento, aí, um aporte da Tencent, que é aquele grande conglomerado pelo qual mencionamos, inclusive, na questão do Yuan Digital. Então, eu termino aqui a minha fala agradecendo a oportunidade e tentando aí despertar nos telespectadores a importância de se ver o mercado chinês e se ver a relação Brasil-China como uma relação amiga, uma relação ganha-ganha, uma relação de respeito mútuo e uma visão de longo prazo. E é isso que a gente precisa nutrir. A gente precisa nutrir essa relação de uma forma muito pragmática. Aliás, a embaixada chinesa no Brasil acabou de curtir a postagem do Cruzando as Conversas nas redes sociais, falando do programa de hoje, recebi a notificação agora. Obrigado aí a embaixada por curtir a postagem da RDC. Mas foi um belo programa, hein? Viu só? Eles vão participar muito aqui na RDC com o Xangai Connect, que em breve, né? Em breve. E todos esses temas que nós falamos aqui agora, a gente vai ter uma continuidade. Aliás, essa semana a gente gravou uma entrevista com a Marina Ott, que é uma arquiteta. Ela deu uma aula sobre as construções chinesas baseada nos pontos cardeais. Muito bonita a história. E em breve vocês vão ter aí a oportunidade de conferir o Shanghai Connection, que vai ser um programa totalmente voltado para a China. Né? E, obviamente, Brasil e China, né? Relações Brasil-China. Vamos falar com empresários, pessoas que moraram lá, que têm experiências, negócios. Vai ser uma plataforma de oportunidades. É isso aí. Eu gostaria de agradecer os meus convidados de hoje, Eduardo Ponticelli, Sérgio Quadros, José Ricardo Santos Luz Júnior, por essa verdadeira aula de economia, de diplomacia e de relações econômicas entre Brasil e China, que acho que foi muito legal nessa sexta-feira aqui. Foi um programa riquíssimo de informação, riquíssimo mesmo. E quem assistir vai ter muito o que explorar, né, como ponto inicial. Porque cada tópico desse programa dá um programa inteiro. Né? Então, vou dar a palavra para vocês aí, pontos finais, rapidamente. Ponticelli, obrigado pela parceria de sempre, meu querido. Eu que agradeço. Sempre que precisar, eu estou disponível. É um tema que eu gosto de falar, né, sobre a minha experiência na China, desmistificar esse país e tentar contribuir que as relações e os negócios eles possam aumentar e possa ser bom para todo mundo. Obrigado também aí ao Sérgio, ao José Ricardo. São dois mestres para mim, Macalossi. Essas pessoas aqui, eu tive o prazer e a honra de convidar eles, de poder intermediar a participação deles, porque eu sabia que todo mundo que está conectado aqui com a RDC TV precisava desse presente, dessa aula. Realmente eu sou feliz pela amizade desses dois aí. Muito obrigado por vocês e uma boa noite. Engrandecendo o nosso programa, estão convidados a participar novamente. Sérgio Quadros, muito obrigado. Eu que agradeço, Macalossi, aí foi um prazer, né? E como o Eduardo disse, é um prazer reencontrar ele e o José Ricardo aqui. Nós nos encontramos muito em Xangai, na China, em Pequim, nas nossas reuniões, discutimos, trocávamos muitas experiências. Eu acho que esse programa, ele permitiu hoje que a gente trocasse experiências. Cada um tem a sua história, né? Tem uma história para contar, tem as suas experiências, tem a sua história de vida. E eu acho que aqui no Brasil, né, nós temos, assim, somos um país rico em recursos, né, e nós temos muito que ganhar nessa parceria, como o José Ricardo falou, como o Eduardo falou, e é importante a gente escutar isso e desmistificar e não ter uma criação de uma ideologia por trás disso que não cria nada, não acrescenta em nada, muito antes pelo contrário, né? Acho que temos muitas oportunidades na economia. Foi um prazer participar aqui contigo do programa na companhia desses dois mestres, né, aqui hoje. Muito bem, José Ricardo, obrigado.
Obrigado, eu que agradeço mais uma vez aí a oportunidade, o convite de estar aqui convivendo com dois amigos, com o Eduardo Ponticelli, também com o Sérgio Quadros. Você, Macalossi, uma honra, um prazer participar aqui, debutando do seu programa. Espero que tenha sido muito positivo esse nosso objetivo de despertar a curiosidade sobre o mercado chinês. E termino falando que os olhos não estão mais no Atlântico. Os olhos agora estão no Oceano Pacífico, né? A inclinação, o eixo da Terra já está voltado à Ásia. Então, eu espero aí que os telespectadores procurem observar alguns conceitos, algumas experiências e algumas informações que foram compartilhadas hoje para que a gente consiga aproximar o nosso maior parceiro comercial, que é a China, né, e desenvolver muito mais oportunidades de negócio para o fomento e o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. E eu espero que daqui em diante a relação diplomática entre o Brasil e a China volte a ser pragmática no firme interesse do aprimoramento das nossas relações comerciais. Não adianta o governo brasileiro ter lá o seu juízo sobre a natureza do regime chinês, porque não vai mudar a natureza do regime chinês. O Brasil tem que buscar negócios com a China, né? Tem que buscar oportunidades, tem que ampliar divisas. Buscar uma boa relação com a China não é ser comunista, não é ser de esquerda. Muito pelo contrário, é ser, inclusive, pró-capitalista, né? Buscar melhorar a relação com o nosso melhor, mais efetivo parceiro comercial, é esse o intento. E aqui para o Rio Grande do Sul, eu espero que, se teve alguém da Prefeitura de Porto Alegre ou alguém do Governo do Estado que assistiu o programa, que veja aqui o conjunto de possibilidades, né? E busque aí, talvez, afinar essa relação, que tenho certeza seria muito benéfica para nós e que, infelizmente, parece caminhar a passos de tartaruga no Brasil, né? É uma pena isso, mas é a nossa situação. E eu acho que esse é o ponto, né, Ponticelli? Exatamente. A gente está numa situação aí muito necessitada de investimento, de recurso. Muito bem. Zé Ricardo, muito obrigado aí pela participação, te agradeço muito. Também o Sérgio Quadros, obrigado. E o Eduardo Ponticelli. E vamos terminar só botando a postagem da Embaixada Chinesa no Twitter. Olha que legal. China, criptomoeda e economia foi o tema do programa Cruzando as Conversas desta sexta. Confira nos canais da RDC TV Digital. Olha, o perfil oficial da Embaixada da China no Brasil, perfil certificado. E embaixo ali as fotos dos convidados e o videozinho que a gente gravou antes. Tá aí então, é isso aí. Estamos prestigiados, né? Quem sabe até o Xi Jinping está assistindo, né? Não duvido nada. Gente, o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Nós voltamos na segunda-feira para falar sobre decreto de armas, que também tem gerado polêmica aqui no Brasil. Vamos fazer um debate sobre a questão. Aumenta ou diminui a violência? Às 22 horas. Excelente final de semana a todos. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. A hora mais saborosa do teu dia fica aqui na RDC TV. Newton Calil abre o teu apetite no Gourmet na TV, de segunda a sexta, às 6 da tarde, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV ou na plataforma digital da tua preferência. Gourmet na TV. Oferecimento Grêmio Náutico União. Todo mundo tem aquele momento que é só seu. E o União é para